Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Jesus fala contra a idolatria contra a qual ele fala é a idolatria do lugar de culto, não é a de um ídolo. Na realidade, o ídolo é pequeno, a idolatria é muito maior do que o ídolo. Porque Israel foi uma idolatria para os judeus, o templo era uma idolatria para os judeus, Jerusalém era uma idolatria para os judeus, a Bíblia é uma idolatria para os judeus e é uma idolatria para os crentes, assim como o Vaticano é uma idolatria para os católicos. Ou, em outras palavras, mesmo quem não tem ídolo está cheio de idolatria. E a idolatria protestante é a Bíblia. É dizerem que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Como é que Deus pode ter uma palavra que cabe de uma capa a outra capa de um livro? O Criador de bilhões e bilhões e bilhões de todas as coisas, que existem há bilhões de anos sem a nossa consciência saber. A gente está descobrindo hoje animais que existem em regiões abissais, que existiram para Deus se divertir com eles. Como diz lá o texto do livro de Jó, que Deus criou o Leviatã, que era aquele ser primevo que já nem existe mais, o monstro do mar, para com ele se divertir. Então, o antropocentrismo que faz a gente pensar que o que não roda em volta do homem não tem significado para Deus é idolatria. Porque ele é o Deus de todas as coisas, ele é o Deus dos anéis de Saturno e dos universos, dos multiversos, das civilizações superiores à nossa, que a gente chama de anjo, arcanjo, querubim, serafim, que são só outras categorias de inteligências superiores, muito mais evoluídas, que frequentemente prestam serviços a nós humanos aqui, mas que não devem ser adorados. Quando você vê na Bíblia alguém chocado com um anjo querendo se adorar, o próprio anjo diz: para com isso, eu sou igual a ti, sou um conservo de um outro nível, só isso. Adora a Deus, que é o único. Então, a idolatria de pau e pedra é tão primitiva que o próprio Jesus deixou de lado. E tem mais uma coisa, você sabe que eu estou pregando o Evangelho há 50 anos e eu nunca tive que pregar contra a idolatria de pau, de pedra, de gesso e de ouro? Porque não precisa, eu começo a falar de Jesus, todo mundo desiste do resto. Quando você começa a ensinar para o cara que é aqui, ó, eu estou aqui falando contigo, mas eu estou num lugar de culto. Eu sou o templo. Eu sou o santuário. Cristo vive em mim. E eu não estou falando isso como um louco, é uma convicção pela qual estou disposto a morrer, porque é por ela que eu me tornei disposto a viver. Então, meu querido, a idolatria é um tema pequeno demais quando se circunscreve a esse negócio de pau, pedra e lá, tá mais para as águas de março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Mas quando você aprende o Evangelho e aprende que Deus está em ti e que você não vai a um santuário se tiver vontade, se tiver gente amiga lá, se, enfim, por qualquer razão, mas não é para adorar a Deus. O que Jesus disse sobre adorar a Deus é: entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com teu pai que ouve em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. A vida com Deus acontece nessa intimidade do meu ser
e nas práticas da minha vida, nos atos, no fruto de amor que a minha existência produz. É isso que demonstra Deus para o mundo. E Jesus disse isso em João 17. Olha, não tem argumento que vá fazer o mundo crer em mim, a menos que eles vejam vocês se amarem uns aos outros. Porque a coisa mais alienígena da face da Terra é um ser humano que passa a se dispor e se dispõe a amar o próximo como a si mesmo. E busca isso todo dia, e pratica, e tem prazer em se exercitar nessa direção. É isso que é culto, é isso que dá glória a Deus. Naquela chamada história do bom samaritano, que um sacerdote e um levita vão descendo de Jerusalém para Jericó, que está lá na base do Mar Morto, é uma descida acentuada de 800 metros, eles iam descendo, aí viram um cara caído no meio do caminho, todo esfolado, assaltado, morrendo. Aí o sacerdote do templo se desviou para fingir que nem viu. Veio um levita, que era um assistente do culto, um ministro de louvor, passou, viu, se desviou para fingir que nem via. Aí vinha um herege, considerado assim pelos judeus, um samaritano, que os judeus consideravam um grupo que tinha sido de Israel e se miscigenou no Egito, casou com todo mundo, desenvolveram um culto paralelo, diferente, com algumas coisas estranhas do ponto de vista judaico, e eram considerados os seres mais abomináveis. Pra você ter uma ideia, os judeus tinham mais raiva de samaritano do que de romanos, que eram os que botavam o tacão lá e os obrigavam a tudo, mas eles odiavam mesmo os samaritanos, porque a religião faz você ter mais ódio religioso do que o próprio ódio de natureza política por aquele que te domina e te controla. O samaritano não tinha nenhum poder sobre o judeu, mas como ele tinha uma diferença de práticas religiosos, o judeu o odiava, e todo bom judeu nos dias de Jesus, às 6 horas da tarde, estendia a mão na direção da Samaria e dizia: malditos sejam os samaritanos pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era um cara que era mal visto pelos judeus do que os candomblecistas e umbandistas são vistos pelos evangélicos pentecostais, que também têm uma intolerância miserável contra qualquer outro tipo de expressão e prática religiosa.